Mesmo já em 2024, mais de 10 anos de mercado cripto, muita gente ainda me pergunta como saber qual é o melhor momento para as altcoins, ou seja, momento esse em que o mercado das altcoins atrai mais capitalização, mais investimento do que o próprio Bitcoin. Então, se você ainda tem essa dúvida, me aguarda logo após a vinheta, porque depois desse vídeo, essa dúvida vai sumir. Bom, família, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, muito prazer, caso você não me conheça. E se você puder mostrar o apoio ao nosso trabalho logo no início do vídeo, a gente fica muito agradecido. Já solta aquele coração de FIB para vocês. Então, solta o like, se inscreve no canal se não for inscrito, já ativa o sininho. A gente tem lives aqui diariamente, basicamente. Hoje vai ter a live do Rodrigo mais tarde. E amanhã eu também dou live, mas é assunto para depois. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar de como identificar, tá, de maneira simples, qual é o grande momento, apesar de não ser o melhor momento de valorizações, porque no fim o jogo de risco ele é jogado. Obviamente eu estou brincando aqui com esse ditado, mas se você quiser pegar o melhor momento para ter as maiores valorizações, isso é uma coisa. A gente está falando de invernos, a gente está falando de comprar quando ninguém está querendo comprar. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem, apesar de não ser as maiores valorizações, quando a gente fala de altcoin season, significa que a capitalização do mercado cripto como um todo, nela, normalmente, a gente tem, quando em equilíbrio, o Bitcoin ocupando mais de 50% da dominância. Sendo que quando a gente começa as nossas bull runs, a tendência é que o Bitcoin vá subindo a sua dominância de mercado, ou seja, o quanto ele tem de capitalização do mercado. E com o desenvolvimento dessa euforia da bull run também, consequentemente, a gente passa a ter escoamento de capital, ou seja, o dinheiro começa a sair do mercado do Bitcoin para outros mercados, o que ainda impulsionam eles ainda mais, visto que eles já vão subindo enquanto o Bitcoin está subindo, enquanto o Bitcoin está liderando a corrida. Então, eu estou dando aqui um panorama geral, mas eu vou te explicar de maneira bem tranquila. E é importante eu contextualizar que eu não vou fazer essa leitura, esse acompanhamento desde fundo de mercado, porque caso contrário, eu estaria falando sobre algo que já aconteceu, né? Eu me refiro a essa recuperação que a gente já fez. Então, o meu foco aqui vai ser especificamente com o que o Bitcoin faz, como o mercado se comporta depois que a gente ultrapassa a nossa última máxima histórica, que foi exatamente o que acontece aqui em meados de dezembro de 2020, iniciozinho, ainda não início, mas próximo de 2021, em que a gente ultrapassa aqui os 20 mil dólares da máxima de 2017. Então, é a partir daqui que a gente começa. Eu vou começar a entender esses movimentos e como o mercado, né, a capitalização do mercado se comporta, para a gente entender também qual é o momento em que o mercado das altcoins chama a maior atenção. Ah, família, e antes da gente começar, eu vou tirar só esse banner aqui de informações, de vantagens aqui da Liga Cripto, para que a tela fique mais clean, né, para a visualização de vocês ficar melhor, mas não deixem de conferir lá no nosso Linktree todos os benefícios aqui da Liga Cripto, desde clube de membros, em que a gente vai buscando agora novas formas de integração dos grupos, tá? Vem novidades por aí. E também nós temos, além disso, o link para você criar sua conta na Bybit e também participar dos nossos airdrops que a gente faz aqui de Bitcoin, Ethereum, semanalmente, entre outros benefícios. Então, não deixe de conferir. Feito o chabazinho, vamos ao que interessa. Bom, família, nesse momento presente, a gente está com o Bitcoin a 64.800, não estamos tão perto, assim, estamos 9 mil dólares da máxima histórica, mas eu particularmente acredito em que é uma questão de tempo para a gente fazer essa ultrapassagem. E família, eu venho comentando também em algumas lives que, apesar da gente não ter a precisão de quando a gente vai fazer essa ultrapassagem, eu tenho a confiança de que o próximo movimento que a gente romper, tá, será definitivo, visto que a gente tem pouco tempo para importantes fenômenos dentro do mercado cripto. Eu nem me refiro ao ETF de Ethereum agora em julho, mas nós temos o corte de juros americano que tem tudo para ser um catalisador positivo ali para mercados de risco, entre outros pontos, tá? Mas a gente não vai falar de notícias em geral. Eu só acredito que a próxima vez, né, a gente vem ganhando momento, a gente vem ganhando força, consolidação, para que a gente ultrapasse, tá, definitivamente. Ponto é esse que, quando a gente ultrapassar, o que pode acontecer, né? O que aconteceu no passado? Quando a gente olha aqui a nossa corrida
de 2020, a gente percebe que quando o Bitcoin ultrapassa a máxima histórica, ou seja, US$ 20.000 lá de 2017, o Bitcoin ele realiza ao longo de semanas aqui uma valorização que até tem um recuo momentâneo, mas se a gente botar aqui em média, ele chegou a valorizar 110% poucas semanas depois de ultrapassar a sua máxima histórica. Então aqui a gente descobria, né, novas máximas e além disso, tá? De dezembro a fevereiro foram 110%. E o que aconteceu com a dominância do Bitcoin entre dezembro e meados ali de final de janeiro, fevereiro? A gente teve a saída de 62% para 73% e ainda, né, na busca por essa máxima histórica ali momentânea, a gente já começava a ter uma queda do Bitcoin, mas nada representativo, a gente ainda estava muito próximo de 63%. Então, família, aqui no gráfico, né, a gente ainda está em fevereiro, fez 110%, a máxima do Bitcoin, né, do ciclo vai acontecer só lá em novembro de 2021, ou seja, muitos meses à frente. E o que a gente tem de importante entre esses US$ 40.000 e os 67? Há uma mudança de como o capital, né, vai escoar, ou melhor, ele vai rotacionar por esse mercado, e é sobre isso que a gente fala, esse é o ponto principal aqui do vídeo. Então, voltando aqui, de fevereiro até maio de 2021, quando a gente tem essa correção, o que acontece que eu boto essa linha avermelhada, e eu não me refiro aqui a esse movimento assintoso de correção. O que acontece aqui em meados de maio de 2021 é que o Bitcoin começa a perder aqui em maio de 2021 os 50%, ou seja, ele deixa de ter, desculpa, mais de 50% desse mercado, ou seja, em linhas gerais, ele perde as rédeas do capital desse mercado, ele passa a ter menos da metade do mercado. Aí você me pergunta, Mário, ele ter menos da metade do mercado impediu ele de alcançar nova máxima histórica? Não, mas aqui a gente já tinha um indicativo claro de que de todo o capital que a gente tem dentro, mais da metade está indo para o mercado das altcoins. Então, esse, para mim, é um dos termômetros mais precisos em relação a momentos dentro do mercado das altcoins com menos risco. Obviamente, você não vai ter as maiores valorizações, mas apesar de não serem as maiores valorizações, a gente está falando de quantidades de capital, ou seja, capitalizações de mercado aumentando agressivamente, e não é de um patamar em que uma altcoin sai de 1 centavo para 10. Normalmente ela sai de 15 para 40. Então, por mais que a valorização seja menor, o montante de capital que a gente está movimentando é muito maior. E eu vou te provar isso já já, entrando em gráficos aqui de altcoins nesse mesmo período. Vou só fechar o Bitcoin. Então a gente chega aqui em maio de 2021, a gente tem um repique, tá, dessa dominância. Acredito eu muito por conta dessa correção, mercados ficam receosos. Mas assim que a gente encontra um fundo da metade do ciclo, a gente continua a perder dominância, ou melhor, o Bitcoin continua a perder capitalização desse mercado, o que faz com que a gente tenha um comportamento de aumento de capitalização muito maior nos mercados das altcoins. Recapitulando aqui, enquanto o Bitcoin tinha o domínio ali do mercado, quase 70%, começa a perder e voltar para 63%, ele faz, né, ele ultrapassa a sua máxima histórica do ciclo passado, faz um movimento de 110% e começa a perder dominância. Quando a gente tem essa queda assintosa, a gente tem novamente um aumento singelo ali durante algumas semanas da dominância do Bitcoin, mas o que a gente tende aqui até, tá, meados de novembro de 2021 é a manutenção dessa baixa dominância do Bitcoin. Agora, família, que você entendeu, né, as movimentações do Bitcoin pós máxima histórica, o que isso depois de um tempo representa ali em termos de tendência e de dominância, né? A gente passa a ter uma queda da dominância do Bitcoin, significa que a capitalização do mercado das altcoins tem aumentado, logo eles têm chamado mais atenção, está mexendo mais capital, mas isso não significa sempre, como eu disse, as maiores valorizações. Não dá para você comparar, por exemplo, um cara degen que comprou, né, um aventureiro no sentido de tomou mais riscos e comprou ali no fundo do inverno, quando ninguém se interessava. Se esse cara holdou o ativo até próximo, né, de uma bull run, obviamente ele vai ter mais valorização do que uma pessoa que entrou num momento em que
o mercado das altcoins está valorizando, chamando mais atenção, florescendo, mas não está mais nos melhores preços. Então, isso também tem que ser compreendido, mas não tem ali uma regra imutável. Veja o exemplo da Solana, tá? Em dezembro de 2020, ela faz até meados de março, ali, meio de março, 1.068%. E aí é aqui em abril, maio, quando a dominância do Bitcoin começa a cair, ou seja, a capitalização do mercado das altcoins passa a chamar mais atenção, as altcoins atraem mais dinheiro, é isso que eu estou querendo dizer em linhas gerais, mesmo que a gente tenha tido a correção ali do banimento das criptomoedas pelo mercado chinês, né, pela China, no caso, lá em 2021. O que acontece em termos de valorização aqui, não é capitalização de mercado, é a Solana saindo desse ponto aqui de março, né, ou até mesmo um pouco mais acima em abril. A gente tem uma valorização aqui de 1.300%, 1.800%. Nem sempre, tá, a valorização vai ser menor nesse momento, porque existem particularidades, né, que a gente tem que levar em consideração de projeto para projeto, né, da quantidade de tokens em circulação. Às vezes, né, um projeto que vai ter hype forte, ele não foi lançado, por exemplo, nesse período em que o mercado das altcoins está aquecendo. Então, quando ele é lançado no meio da bull run, pode ser que você tenha ali sim uma grande oportunidade semelhante a você comprar, né, um token no inverno. Vamos para algum outro exemplo aqui, a própria Matic, tá? A Matic, por exemplo, de dezembro de 2020 até março, meados de abril, ela faz 1.800, 1.900%. Então, nesse momento aqui, em que a dominância do Bitcoin cai e automaticamente a capitalização do mercado das altcoins passa a crescer, tá? Mais uma vez aqui, ó, março, abril, a gente tem o início da queda e em maio, né, a gente tem uma intensificação no sentido de que o Bitcoin perde, né, os 50%. Então, olha o que acontece com o mercado da Matic. Do finalzinho de abril até início de maio, algo em torno de 600, 650%. No caso da Matic, a maior valorização veio realmente aqui na subida do Bitcoin, tá? Por isso que eu disse, não tem uma regra imutável, mas a grande questão aqui, o que eu estou trabalhando, não é quando o projeto A, B ou C vai valorizar mais, e sim quando o mercado das altcoins, em linhas gerais, ou seja, se a gente pensar nesse mercado como um todo, ele está chamando mais capital, mais atenção de investidores, tá? Do que o Bitcoin em um momento determinado. Isso não faz, tá, altcoin XYZ ser melhor do Bitcoin. Não é esse o ponto. E sim identificar, né, eu ter uma métrica ali, uma forma de identificação simples de quando o mercado das altcoins não é que ele vai ter as melhores oportunidades, mas ele pode ter sim grandes oportunidades, apesar de, no momento, não apresentar os maiores riscos, né, de tendências de mercado. Trazendo o caso do Ethereum agora, mais uma vez, esse mesmo período, dezembro até meados aqui de abril, a gente tem o Ethereum, só corrigindo aqui, fazendo algo em torno de 300%, e depois desse momento ali de, obviamente, queda do Bitcoin e também queda na dominância do Bitcoin, ou seja, mais uma vez, os mercados das altcoins passam a chamar mais atenção. A gente não tem, no caso do Ethereum, a maior valorização aqui desse período, mas a gente tem 173% em um mercado extremamente aquecido, tá? A gente tem que lembrar que, né, o mercado de altcoins vivia uma euforia, o mercado cripto como um todo, até porque o Bitcoin também buscaria máxima histórica. Mas ele busca uma máxima histórica no momento em que, em termos de capitalização, né, se a gente juntar todas as altcoins, elas estão mais imponentes, né, ou seja, detendo maior parte do capital do que o próprio Bitcoin. No fim, família, queria fazer aqui uma consideração rápida, que é comparar os ativos com o Bitcoin ao invés de dólar. Então, em dólar, a gente tem essa sensação de que nesse período dá para ganhar mais, dá para ganhar menos, tem menos risco, tem mais risco. Mas, no fim das contas, pelo menos a minha estratégia é utilizar as altcoins para acumular mais satoshi, ou seja, mais posição de Bitcoin. No fim, o que eu preciso é que as altcoins que eu escolha valorizem mais que o Bitcoin, tá? Que o par próprio que o Bitcoin, independente do dólar. E o que a gente repara é que
numa bull run, tá? Em dezembro de 2020 até novembro de 2021, pelo menos na passada, a gente tem uma nítida tendência, em linhas gerais, tá? Das altcoins valorizando mais que o Bitcoin. Isso quer dizer que se o Bitcoin sair de 50 mil dólares para 200 mil dólares, ele fez seus 4x. E normalmente, altcoins fazem mais do que 4x. Vão fazer 5, 10, 20, 30. Agora, é muito importante, né, que, independente de como você vai retirar cascalhos, que você retire seu cascalho, que você faça o seu DCA de realização de lucro, porque o que aconteceu ao longo tempo depois, né, nesse gráfico ADA-BTC, foi a ADA devolver, né, toda essa valorização que ela tinha ganho em relação ao par Bitcoin. Na realidade, agora chegou na sua igualdade, ou seja, em relação a dezembro de 2020, tá? Então, tudo que você ganhou em ADA, tá, em relação ao par Bitcoin, se você não trocou para Bitcoin, o que aconteceu é você voltou para o mesmo estágio. Então, é importante a gente ter essa visão. Você, por acaso, pode ter uma leitura diferente em relação a esses momentos de mercado, mas a tendência, na maioria das vezes, é as altcoins performarem melhor em termos de ganhos de capital do que o Bitcoin. Só que, se você não concretizar esses ganhos, você pode, caso o mercado reverta, né, deixar boa parte do lanche em cima da mesa que os outros comam. Bom, família, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou tentar deixar ele em menos de 15 minutos, né? Um pouco mais sucinto. E deixo o convite também, já que eu introduzi nessa parte mais teórica em relação ao altcoin season, o melhor momento, né? Comparação com o par Bitcoin. Então, na próxima live, amanhã, quinta-feira, eu vou trazer altcoins, né? Que eu estou de olho para essa continuidade de movimento. Ou seja, para quando o Bitcoin ultrapassar a máxima histórica, como é que a gente pode, que altcoins, né, na minha opinião, podem surfar bem essa tendência, não só acompanhando o Bitcoin, mas também, quem sabe, ganhando mais do que o Bitcoin em termos de fatia de mercado. Então, fico por aqui, família. Grande beijo, grande abraço. Se você curtiu, deixa o seu like, ajuda muito o nosso trabalho. Até a próxima e fui.